Olá, irmãos, tudo bem com vocês? E hoje vamos conversar sobre a nossa terra prometida. No vídeo anterior nós falamos sobre persistir em orientações que o Criador nos dá e não ficar questionando, em coisas que pra gente pode parecer não fazer sentido. Hoje nós vamos ler Josué 6, do 6 ao 16. Chamou, pois, Josué, filho de Num, os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca do pacto, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e marchem os homens armados adiante da arca do Senhor. Assim, pois, se fez como Josué dissera ao povo. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas adiante do Senhor, passaram e tocaram-nas, e a arca do pacto do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, os sacerdotes sempre tocando as trombetas. Josué tinha dado ordem ao povo, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos disser: Gritai, então gritareis. Assim fizeram a arca do Senhor. Rodearam a cidade, contornando-a uma vez. Então entraram no arraial e ali passaram a noite. Josué levantou-se de madrugada e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor iam andando, tocando as trombetas. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes sempre tocando as trombetas. E rodearam a cidade uma vez no segundo dia, e voltaram ao arraial. Assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, levantaram-se bem de madrugada, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam-na 7 vezes. E quando os sacerdotes pela 7ª vez tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Irmãos, aqui nós vamos ver persistência, como nós falamos antes, a coragem, de seguir as orientações, por mais que não fazia o menor sentido, até hoje pra gente não faz sentido, mesmo sabendo de tudo que aconteceu depois, não faz sentido. E uma outra coisa que chama muita atenção aqui: o Criador não falou para eles contar a vitória antes do tempo. O Criador falou: olha, grita no final. E quando eles gritam, eles já gritam com um grito de vitória. Entendem? Eles não ficam, como posso dizer, nós às vezes, saindo daqui do texto, falando para nossa vida, nós às vezes queremos falar para todo mundo as estratégias que o Criador nos deu. Mas as estratégias que Ele nos deu é para nós fazermos e simplesmente fazermos, e não ficar contando para todo mundo. Nós precisamos ser mais sábios. Existe um mundo espiritual que quer roubar de nós coisas, que quer nos matar, que quer fazer coisas ruins com a gente, que quer impedir da gente chegar na promessa. Então, quando o Criador te der e Ele me der alguma coisa, vamos ficar em silêncio. Vamos falar para quem Ele mandar a gente falar e quando Ele mandar a gente falar, se for necessário falar. Porque há coisas, irmãos, que nós simplesmente temos que ir e fazer. E não ficar contando. E não ficar contando vantagens. E não ficar falando para todo mundo. Você vê que o Criador colocou uma estratégia no coração de Neemias. Se você não conhece, leia o capítulo 1 e 2 de Neemias. Homem sábio, ele viu o que precisava ser feito em silêncio, rodeou e vai dizer lá: eu não declarei para ninguém o que Deus colocara no meu coração. Ele simplesmente depois começou a animar o povo, a fazer o que tinha que fazer, mas ele não ficou animadinho contando para todo mundo o que o Criador colocou no coração dele. Sempre há resistência, e a resistência pode vir da onde a gente menos espera. Quando o Criador der uma estratégia para você, quando Ele me der uma estratégia, vamos simplesmente fazer. Eu sei que às vezes é difícil, a língua coça e a gente confia em pessoas e que a gente quer compartilhar.
Mas quantas coisas são frustradas, às vezes, por causa de pessoas que nós conhecemos? Por causa de pessoas que nós conhecemos. Por quê? Vamos pegar uma pessoa sem sabedoria, ok? Vamos supor que agora que essa pessoa sem sabedoria falou por empolgação, seja lá qual for o motivo, por uma pessoa que estava ali de confiança. A pessoa foi lá e falou, não sei não, hein? Ou falou alguma coisa que deixou a pessoa em dúvida e desanimou a pessoa. Aí a pessoa parou no meio do caminho. Entende? Ou, sei lá, a pessoa às vezes ela estava de má fé, ou às vezes a pessoa estava, como posso dizer, humana, com os olhos humanos. Porque quando o Criador às vezes nos dá, mesmo sendo o irmão do lado, que é super espiritual, às vezes pode não entender as estratégias do Criador. Entende? Vá alguém falar para você, olha só, eu tenho que tomar Jericó. Vou colocar você no exemplo para ficar mais fácil. Eu tenho que tomar Jericó, a cidade está rodeada, cercada, todo mundo fechou tudo, os muros são fortíssimos, são largos, não sei nem como, não tem nem brecha, eu já rodeei ali, eu já olhei, não tem nem como. E o que o Criador mandou fazer? Ficar rodeando, tocando trombeta por tantos dias. E o que você vai falar? Gente, você tá louco, você tem certeza que foi Deus que falou contigo? Isso não faz sentido. Às vezes, querendo ajudar mesmo, a pessoa acaba frustrando o outro, entendeu? Não é para nós sairmos daquilo que o Criador nos deu. Não é para nós sairmos da direção que o Criador nos deu. E não é para a gente ficar contando nenhuma estratégia, para a gente simplesmente ir lá e fazer. Porque as pessoas que estão ao nosso redor podem não entender o que o Criador tem para a gente. Podem não entender aquilo que Ele colocou na nossa mão e a estratégia que Ele nos deu, por mais espiritual que seja a pessoa. Entende? Então, para preservar a gente, é melhor a gente não contar. É melhor a gente simplesmente ir lá e fazer. Se for para contar, se, por exemplo, aqui Josué estava em grupo, o grupo tinha que agir. Se você está num grupo, se você está na sua família, a promessa pertence àquelas pessoas, todo mundo ali tem que saber. Mas que fique ali, aonde precisa saber, entende? Não precisa de você sair contando para todo mundo. No final, grita, dá o brado de vitória igual o Criador mandou eles darem. Mas antes disso, me perdoe qualquer barulho, tá, irmãos? Mas antes disso, é necessário sabedoria, é necessário discrição e movimento para fazer aquilo que Ele mandou a gente fazer, amém? Irmãos, aqui termina o nosso vídeo falando sobre a nossa terra prometida, que a gente não abra a boca antes do tempo e siga exatamente as orientações que o Criador nos deu com persistência. E que a gente não saia por aí falando as táticas que Ele nos deu, porque foi para nós. Se fosse para todo mundo, Ele falava para todo mundo, não é verdade? Fiquem em Cristo e até o próximo vídeo. Tchau!